Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre dois mangás, o Number 6 e o The Seven Deadly Sins, ou então também conhecido como Nanatsu no Taizai, se não me falha a memória. Então galera, o Number 6 é um lançamento aí de abril da editora JBC não, New Pop, foi mal. E ele se trata de uma utopia. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque no mundo de livros, entre aspas, assim, inclusive até mangás, tem muita distopia, coisa pós-apocalíptica, esse tipo de coisa, assim. E é muito difícil, assim, pelo menos eu acho, encontrar utopia. E nessa utopia do Number 6, temos uma cidade chamada Number 6, que é o nome da cidade mesmo, onde mora um moleque chamado Shiro. Eu não sei se o escritor ou a escritora, ela pegou isso e ela leu o Doador de Memórias. Eu não sei, não lembro a época do livro Doador de Memórias, mas ela fala aqui que lançou essa história 10 anos atrás. Então, eu não sei aí a data do livro, mas tem um pouco de similaridade, porque é aquela cidade fechada, com um governo perfeito, sem violência, zero e tal. Só que o que acontece? Tem essa cidade, que ela é tipo uma China da vida, ela é cercada assim, e é perfeita, não tem violência, uma tecnologia muito grande, aí tem um centro que é mais rico, mais desenvolvido, e tem a parte um pouquinho mais interior, assim, que não deixa de ser de paz e tudo mais, só que é um pouco mais humilde. Mas não deixa de ser pobreza não, só é um pouco mais humilde, não é rica. Assim, e esse moleque, esse Shio, ele vive na parte mais rica, ele é muito inteligente, tira nota boa e tudo mais, só que de repente numa certa noite, tá chovendo e tal, ele vai abrir a janela e aparece um moleque com um braço ensanguentado assim, e ele deixa esse moleque entrar, fica meio preocupado, e deixa esse moleque, faz curativo nele e tal, e ajuda ele. Só que esse moleque é o Nezumi, e ele é um foragido do governo, da cidade. E o que acontece? Ele acaba se ferrando, assim, por ajudar esse moleque. Porque o que acontece é que você sempre declara fidelidade à cidade, né? Que a cidade seja boa e etc. E esse moleque, ele é muito inteligente e tal, ele faz algumas perguntas para si, assim, ele não acha que a cidade é perfeita, ele acha que tem alguns defeitos, ele questiona certas coisas que outras pessoas, assim, quando ele comenta sobre, fala que é absurdo, você jurou fidelidade à cidade, você não pode falar isso, entendeu? Ele faz certas perguntas, assim, que não deveriam ser feitas. E ele abriga esse moleque, ajuda ele e tal, e acaba que um policial lá da cidade e tal descobre isso e meio que tira o direito dele, um direito dele lá que ia acontecer com ele, que eu não vou falar e tal. E depois, aí o que acontece? Aí tem um break, passa 4 anos, aí esse moleque continua a vida dele e tal, e esse Nezumi reaparece. Daí quando ele reaparece que começa a treta toda da história, e você vai vendo assim que aquilo realmente não é uma utopia, mas realmente o governo por trás por trás daquilo tudo ali, daquela perfeição toda, existe aquele trabalho sujo, né, do que para manter aquilo tudo bonitinho. E também ver um mundo fora da bolha, né? Que o pessoal ali estava acostumado com o Number 6. Então, quando eles saem daquilo ali, vê que tem uma outra cidade, um outro lugar que é horrível, né? Então, eu gostei bastante. É uma utopia que me lembra um pouco do Doador de Memórias, só que vai um pouquinho além, tem um pouquinho de coisa a mais. Não é aquela questão de doação de memória assim. Mas é uma utopia maneira, eu curti bastante. Se fosse para me dar uma nota, eu acho que eu daria 4 para ele, de 5 estrelas, né? Daria 4 estrelas. É uma história legal, não é 5 porque não é perfeita, assim, não é nada novo,
Mas é uma história interessante, eu curti o fato da utopia, sabe? E eu quero saber realmente, assim, dá pra você se interessar pelo personagem, querer saber o que vai acontecer nessa cidade e ter vontade de continuar lendo, entendeu? Agora eu vou falar de Seven Deadly Sins, que, se não me falha a memória, é o Nanatsu no Taizai, não sei, acho que é esse o nome original lá no Japão. Eu posso estar confundindo, mas eu acho que é esse sim. E ele é um mangá que ainda está em produção no Japão. Eu acho que a JBC trouxe sabendo disso, né? Tá em produção, acho que tá no 13 lá no Japão. Aqui tá no número 1 ainda pela JBC, tá nas bancas, lançamento desse mês. E conta a história de um grupo que eles são, tipo assim, são 7 cavaleiros lá. E eles meio que são os cavaleiros dos 7 pecados capitais. Não é aqueles cavaleiros do Apocalipse, nada não. Eles são 7 cavaleiros do pecado capitais que tem, tipo, ira, preguiça, essas coisas, sabe? Nessa história, o que acontece? Tem um governo com um rei lá, e nesse reino e tal, existem os guardas do reino que são tipo uns paladinos, que eles são uns soldados diferentes do normal, eles são muito, muito, muito fortes, muito poderosos, e acaba que acontece uma conspiração, alguma coisa assim, que os paladinos meio que se voltam contra o rei, aprisionam ele e querem tomar o poder ali. Daí esses 7 cavaleiros do Pecados Capitais, acho que eles eram paladinos e eles são acusados de um crime que eles já não cometeram. Daí eles fogem, viram foragidos, ladrões, perseguidos e tudo mais. Eles fogem, se separam e tal. E nessa história o que acontece é que logo na capa você vê que tem uma menina, e essa menina ela tá procurando esses sete caras dos 7 pecados capitais, esses 7 cavaleiros. E ela acaba achando um, que é o Meliodas, que é esse molequinho louro da capa, e ela meio que vê que, assim, entende que o moleque, que esses caras são bons, porque meio que ela tem essa ideia de que os paladinos estão tomando poder e tal. Então ela começa a seguir ele, querendo ajudar e tal. E esse moleque, ele nada mais quer do que reunir os 7 cavaleiros, tentar achar os 7 cavaleiros para acabar com o poder lá dos paladinos. E a HQ, assim, é divertida. Toda a HQ do Japão, né, sempre tem uma parada de meio safadinha, meio pornô, inclusive no Number 6. Tem só uma piadinha leve, assim, mas tem. Às vezes, assim, um negócio de pegar na bunda, pegar no peito, sabe? Sempre, japonês sempre tem isso. E tu dá umas risadinhas, assim. Mas a historinha é essa, cara. A premissa é tipo um moleque que quer resolver o problema e tal. E já existe anime desse Nanatsu no Taizai. E, assim, pelo que eu vi, acho que eu vi tipo cena no YouTube, sabe, do anime. E parece que tem porrada, né? Óbvio. Mas eu não sei se a intenção meio do desenho é essa, né? Ter uma história legal que tem umas porradas no meio. E parece que é isso. É uma historinha divertida. Tem esse moleque. E tem essa intenção dele de salvar o reino e tal, junto com os outros. E parece uma historinha legal. Por enquanto, assim, a primeira impressão que eu tenho, eu vou dar tipo 3, porque é um mangá legal, tem uma historinha legal também, mas essa pra mim, assim, não me interessou tanto, sabe? Que tipo, a história do moleque vai lá, quer pegar o reino, não é chata, mas também não é fenomenal. Mas assim, eu acho que eu vou continuar lendo, porque falaram bem desse mangá. O Maurício do meu livro, eu acho que ele tá lendo. Ele falou que que foda, curtiu. Então eu tenho que ler as próximas aí pra ver o que eu acho. Ver se eu acho muito maneiro mesmo ou não e tal. Porque a primeira impressão que eu tive nessa foi tipo assim, é uma história maneira, nada demais.
Eu daria 3 estrelas, assim, por enquanto, para essa edição. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, falando um pouco sobre Number 6 e Nanatsu no Taizai. Se você gostou, dá um like aí, me fala de quais mangás você gostaria que eu comentasse aqui em vídeo aí nos comentários aí embaixo no YouTube. Se você não é inscrito, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever. Se você já é inscrito, clica na engrenagemzinha que tem no lado, aparece um pop-up, você bota enviar atualizações, porque tem um bug do YouTube que às vezes não aparece o vídeo na timeline, então isso resolve o problema. Sigam minhas redes sociais que vão aparecer no final do vídeo. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Compartilhe aí com seus amigos que gostam de HQ, mangá, livros e tal. Se eles querem conhecer esses mangás, compartilhe aí com eles para ver se eles tomam interesse para começar a ler ou não. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Ele é um cara que ele estava lá numa tumba egípcia, algum templo egípcio,